Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje é solstício de verão, o dia mais longo do ano. Por isso que apesar de ser agora 6h48 da noite, ainda tem céu azul e sol aqui na nossa região. Então é o dia mais longo do ano e na prática nós estamos indo para o meio do verão, que é dezembro, janeiro e fevereiro, o verão climático e meteorológico. O climático até começa ali no finalzinho de novembro e vai até começo de abril, mas para efeito de estatística é dezembro, janeiro e fevereiro. Então está dentro do normal. Nessa semana vamos ter temperaturas mais agradáveis. Mas vamos primeiro ao tempo. Então não se esqueçam antes de compartilhar o nosso canal, se inscrever, acionar o sininho e acompanhar certinho as publicações e as previsões tanto no domingo, segunda, que é comigo, quanto ao longo da semana com o Peter e novamente na quinta comigo de novo. Se tiver algum aviso especial, a gente faz um vídeo extra. Se não, vamos seguindo nessa rotina. Primeiro mostrar aqui o que eu tinha falado ontem no domingo, que o mapa ainda não ia pegar chuva aqui em Santa Catarina. Hoje ele pegou, ó. Esse mapa aqui é até o dia 20 de dezembro, os últimos 15 dias. Como vocês podem ver, nessa grande área verde e vários tons de verde até o azul, choveu bem, principalmente aqui no sul de Minas e região do Rio de Janeiro, aqui no centro-oeste, Triângulo Mineiro, e aqui no Vale do Itajaí, acusando bons volumes de chuva. Choveu pouco, como a gente vem falando, aqui na metade oeste do Mato Grosso do Sul, também pouco em várias áreas do Mato Grosso e menos ainda em boa parte do Nordeste brasileiro, especialmente nessa região aqui. A área aqui de Irecê, praticamente nada de chuva nos últimos 15 dias. No sul da Bahia um pouquinho mais e no oeste da Bahia, extremo oeste da Bahia, extremo oeste e sul do Piauí, toda a parte oeste e sul do Maranhão com um volume um pouquinho melhor de chuva. Para a gente saber se isso está dentro ou não do normal, a gente pega o mapa de anomalia até hoje, até o dia 21 de dezembro. Como pode ver, essa imensa área aqui do país está indicando o quê? Chuvas abaixo do normal. Apesar de ter chovido, ainda está devendo. Mesmo aqui, ó, nessa área de Minas, tem trechos ainda com chuva abaixo do normal. Só aqui no Paraná, boa parte de Santa Catarina, que está com chuvas mais ou menos acima da média. O Rio Grande do Sul, aos poucos, começa a ficar com chuva de normal abaixo da média. E aqui o centro-oeste do Brasil, as áreas de produção, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, o interior de São Paulo, oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, tudo com chuvas abaixo do normal. É o que vem realmente preocupando, é uma estação chuvosa bastante irregular. Vamos começar pelo país. Isso aqui é a previsão para amanhã, dia 22 de dezembro. Como vocês podem ver, há um pequeno canal de umidade entre a região do Amazonas em direção a São Paulo, Minas e Rio. Toda essa área aqui vai ter um dia com aquelas pancadas normais de chuva, normalmente à tarde e noite, eventualmente de manhã. Uma grande área do Pará passa sem chuva, mais na parte sul e divisa com Maranhão e Tocantins. Grande parte do Amazonas com chuva e trovada, assim irregular na região. Aqui o Acre também com céu nublado, chuva, períodos de sol, Rondônia, o Mato Grosso finalmente com pancadas de chuva, mas também irregular. Muitas áreas aqui do centro do estado, pegando a região de Sinop, praticamente sem chuva. Melhora um pouquinho aqui na região de Primavera do Leste, melhora um pouquinho aqui em algumas áreas entre Cuiabá e Cáceres. O Pantanal tem algumas pancadas de chuva, mas é irregular. Num canto vai ter chuva e no outro praticamente nada. Tocantins também. A parte norte pouca chuva, a parte aqui do sul algumas pancadas boas, um pouquinho melhor aqui na divisa com Mato Grosso. Goiás também tem pancadas de chuva, mais espalhadas aqui no centro-sul. Minas Gerais continua seco aqui no extremo nordeste de Minas e a chuva mais aqui no centro-sul do estado. Alguma coisinha isolada no Triângulo Mineiro e divisa com Goiás. Bem isolada também aqui no norte de Minas. No Mato Grosso do Sul continua com chuva bastante irregular, praticamente nada aqui no sul. Nessas áreas de tom em cinza é muito mais nebulosidade do que chuva. Então preocupa bastante, chuva bem irregular no Mato Grosso do Sul. São Paulo
a chuva fica um pouco mais aqui no centro-norte e oeste do estado, mas também mal distribuída. Na parte sul aqui, por enquanto, está indicando pouca chuva. Preocupa aqui o Rio de Janeiro. Entre a capital e Angra dos Reis, na região, pode ter chuva forte com algum transtorno, de repente entre hoje à noite e decorrer da terça-feira. A capital São Paulo aqui não está acusando, mas de hoje à noite, de hoje final de tarde para a noite, até pode ter alguma pancada forte na Grande São Paulo, chance pequena. Na região da Bolívia, toda essa parte centro-sul do país praticamente sem chuva, ficando algumas pancadas aqui na região andina. A região do Chaco do Paraguai continua com tempo seco. As outras áreas a gente fala logo em seguida. No decorrer dos 4 próximos dias, hoje, no acumulado de hoje, segunda-feira até quinta-feira, que é dia 24, nós teremos o quê? Bons volumes de chuva aqui na região do Amazonas, Acre, Rondônia, melhora a chuva no Mato Grosso de maneira geral, principalmente aqui na metade oeste e metade sul, regiões como Cuiabá, Primavera do Oeste, Cáceres, Sinop, toda essa faixa leste aqui do estado fica com uma situação melhor em termos de chuva. A área do Pantanal, alguns pancadões bons de chuva nessa área aqui. Na parte norte continua irregular. Melhora um pouquinho aqui no Tocantins, com pancadas de chuva e trovada, a região de Goiás, essa faixa central aqui de Minas, passando por BH, pode ter alguns temporais isolados. Preocupa essa área aqui do Rio e até mesmo a capital paulista, de repente mais ali na quarta ou quinta-feira, alguma pancada mais forte de chuva. O extremo sul do Espírito Santo também um pouco de volume de chuva, pouca coisa no norte. No Paraguai, mais a área central do país com alguma chuva e alguma coisinha aqui no Chaco, melhora também aqui no centro-sul da Bolívia e na região andina e no norte do país com pancadas mais significativas. Mas dá uma melhorada nessa faixa aqui de chuva no país. No Pará fica um pouco melhor na parte sul e chuva bem irregular no norte. Melhor aqui em Rondônia, onde talvez a chuva venha entre quarta e quinta-feira. Mais anomalia dos próximos 10 dias. Ou seja, nessa faixa aqui, finalmente dá uma melhorada. No norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Goiás, boa parte de Minas, incluindo o Triângulo Mineiro, o Rio de Janeiro, o sul do Espírito Santo, aqui a região do litoral norte, São Paulo, a capital, a área do café em Franca, avançando até a divisa com Mato Grosso do Sul e toda a divisa com Minas, vai ter uma região boa de chuva. Uma que me pegou São Joaquim da Barra, deve ficar nessa região aqui, deve melhorar um pouquinho a chuva nos próximos dias. Aqui no Mato Grosso do Sul, a metade sul do estado, pouca chuva e bem irregular, assim como toda a região do Chaco no Paraguai e melhora mais aqui na Bolívia. Só nessa parte do extremo sul do país é que chove menos. Então, dá uma melhorada na principal, essa faixa aqui central do país, entre o Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas, Rio. Nesse aqui forma um corredor de umidade. Minas exige cuidado. Nesses próximos 10 dias pode ter algum transtorno. Minas, Rio de Janeiro e alguma parte aqui de Goiás, é onde está indicando, de repente, alguns temporais isolados. Aqui a mínima do Brasil para amanhã de manhã, terça-feira. Fresquinho aqui nessas áreas em tons de azul e na maior parte do país as temperaturas ficam dentro do padrão, de 20 a 25 graus de mínima. Mais frio aqui no sul e nas áreas de serra entre a Bahia e Minas Gerais. Os detalhes do sul a gente fala depois, assim como o Nordeste. As máximas ficam dentro do padrão normal de quando tem chuva, principalmente à tarde e noite, as pancadas. As máximas em grande parte do país vão ficar entre 28 e 33 graus, dentro do padrão mais ou menos normal de abafamento. Mais quente nessas áreas escuras aqui do Nordeste, aqui no sul da Bolívia, onde pode passar dos 35 graus, no noroeste do Mato Grosso do Sul, onde pode passar dos 34, 35, e aqui na região da Argentina, onde normalmente faz muito calor, assim como a área do Chaco, no Paraguai. Aqui a temperatura para os próximos 10 dias vai ficar em torno, abaixo do normal, nas áreas em branco, azul, pegando principalmente essa região aqui. Aqui onde vai chover, onde chove mais, diminui aquelas anomalias positivas, fica menos quente em boa parte e um pouco mais quente aqui entre Minas, Goiás, Espírito Santo e sul da Bahia. Mas é mais abafado do que propriamente quente. Daqui para baixo fica de normal a abaixo da média. Apesar de nós estarmos no auge do sol, as temperaturas ainda não sobem muito.
Aqui para os próximos 46 dias, até comecinho de fevereiro. Está indicando uma melhora boa em Rondônia para o pessoal da soja, do girassol, do algodão. Aqui na região do Mato Grosso, boa parte do estado dá uma melhorada. Preocupa essa parte norte aqui, para quem tem soja em andamento, se pegar logo no florescimento, pode ter problema de produtividade. Nessas áreas aqui a chuva pode começar a ficar mais frequente, até atrapalha um pouco o tratamento no dia a dia devido à frequência da chuva, mas nessa faixa aqui dá uma melhorada, melhora bem em Goiás, Mato Grosso do Sul também dá uma melhorada, provavelmente final de dezembro, janeiro começa a melhorar. É muito bom porque, se eu não me engano, algumas culturas vão começar a pegar em fase de florescimento, então é bom realmente vir chuva. Em São Paulo dá uma melhorada, no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, Rio de Janeiro, mais ou menos, um pouco acima, um pouco abaixo, e aqui no centro-norte de Minas continua mais seco, assim como essa área aqui em Marrom. Mas diminuiu, as áreas da anomalia diminuíram. Aquilo que a gente vem falando, à medida que a gente vai atualizando o mapa, o que acontece? Vai secando aqui e vai melhorando a chuva nessa faixa central aqui do país. Nessas áreas aqui do Amapá, litoral norte, litoral do Pará, litoral aqui do Nordeste, chove menos que o normal. Não é que não vai chover, vai ter chuva, mas abaixo do normal. A temperatura fica com temperaturas de normal acima da média nessas áreas em laranja, nas áreas em branco normal, um pouco acima, um pouco abaixo, e nas áreas em tons de azul, abaixo da média. Principalmente aqui na região do Paraguai, que significa o quê? Menos quente do que normalmente já é, que a região ali é muito quente. Aqui para o Nordeste, previsão para amanhã, terça-feira. Uma condição muito boa de chuva, Maranhão, boa parte do Maranhão, boa parte do Piauí, oeste da Bahia, pegando aqui até Minas, aqui Tocantins e esse pedacinho aqui do Goiás. No litoral do Nordeste, desde o sul da Bahia até o litoral, praticamente até o litoral aqui do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, vamos ter o quê? Nebulosidade, sol e algumas pancadas de chuva, um pouquinho melhores aqui nesse trecho de Pernambuco e no litoral da Bahia, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Melhora também aqui com algumas pancadas isoladas de chuva no norte do Ceará, do litoral até um pouco dentro do continente. No extremo sul do Ceará também alguma chuva. No Piauí, da região próxima de Teresina para baixo, tem várias pancadas de chuva. Alguma chuva forte nessa região aqui, na parte leste do Maranhão e do centro do Maranhão para o sul, chove bem. Na Bahia, chove melhor aqui na região do extremo oeste da Bahia. Continua muito ruim aqui em Irecê. Estava olhando no mapa, essa região aqui deve ter uma melhor, algumas chuvas mais ou menos ali entre sábado, domingo e segunda-feira que vem. Pode ser que a gente tenha alguma umidade nessa faixa que está agora aqui sem chuva, entre o norte da Bahia, em boa parte do agreste de Pernambuco, a Paraíba, Rio Grande do Norte, mas não vai resolver o problema da falta de chuva, mas pelo menos aparece alguma chuva na região de Irecê, Chapada Diamantina e no agreste pernambucano e também na Paraíba. Melhora um pouquinho de nada aqui no Ceará. Mas por enquanto está muito bom no centro-sul do Piauí, centro-sul do Maranhão e oeste da Bahia. Não é o ideal, mas está tendo chuva. A chuva acumulada até quinta-feira, como pode ver, começa a aparecer alguma chuva nessas áreas aqui da região de Irecê para o norte da Bahia, avança um pouquinho aqui pelo interior do agreste semiárido do Pernambuco, principalmente aqui no extremo oeste do Pernambuco, no sul do Ceará, litoral do Ceará, uma parte do Rio Grande do Norte, principalmente essa metade leste aqui do estado, a metade leste da Paraíba, alguns pontinhos aqui do extremo oeste da Bahia, mas são chuvas irregulares, cai num canto, não cai no outro. Não ajuda a resolver o problema da falta de umidade no solo, mas é melhor alguma esperança de chuva do que nada, e mantém toda a faixa do litoral do Nordeste com sol, nuvens e chuva. Mas bons acumulados aqui no centro-sul do Maranhão, boa parte do Piauí e oeste da Bahia, principalmente essa faixa aqui do extremo oeste da Bahia e aqui essa área de Minas. E claro, Tocantins e Goiás. Aqui a anomalia para os próximos 10 dias. Tu vê que na Bahia, apesar de ter chuva nessa região, continua indicando chuvas abaixo do normal. E boa parte da Bahia continua com chuvas abaixo do normal. Aqui,
É pouca chuva, então indica que está mais ou menos dentro do normal aqui na parte norte da Bahia, melhora um pouquinho no extremo oeste de Pernambuco. De maneira geral, o miolo do estado continua com chuva abaixo da média e um pouquinho melhor aqui no leste, principalmente no extremo oeste. Também aqui no Ceará, na região do Rio Grande do Norte, Paraíba, chuvas abaixo do normal, em Sergipe, Alagoas, mais ou menos dentro do padrão. Aqui no Goiás, uma chuva boa, aqui no Tocantins dá uma melhorada, principalmente essa região aqui, que tem muita gente fazendo pastagem, isso vai dar uma boa melhorada na parte do desenvolvimento dessas pastagens de verão na região. No centro-sul do Maranhão, na parte oeste e sul do Piauí, na divisa entre a Bahia e o Piauí tem também chuvas abaixo do normal. Teve uma que me perguntou agora, não lembro da cidade, que fica aqui na divisa com o Piauí, vai ter chuva, mas não naquele ponto ideal. Aqui a mínima amanhã no Nordeste. Friozinho aqui na Chapada da Diamantina, na região de Vitória da Conquista, entre 15 e 17 graus. Nessas áreas aqui fica fresquinho. Na parte serrana aqui da região de Pernambuco, se eu não me engano, não sei se é Campina Grande, acho que Campina Grande é na Paraíba. Na parte serrana do Pernambuco e Paraíba, temperaturas que podem ficar entre 16 e 20 graus. No litoral do Nordeste, aquele calor de sempre, de 24 a 27 graus de mínima. E a máxima não sobe tanto, que vai ser agora. No interior do Nordeste, onde não chove muito, as máximas ficam entre 34 a 38 graus. Nas capitais que ficam mais próximas ao mar, as máximas ficam em média entre 30 a 32 graus. Teresina passa um pouco dos 30 a 34 graus. No interior do Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, onde tem uma certa instabilidade, a temperatura não sobe tanto. Aqui para os próximos 46 dias no Nordeste. Como pode ver, pouca chuva nessa faixa aqui praticamente todo o Rio Grande do Norte, a metade norte do Ceará, o norte do Piauí, o norte do Maranhão e esse pedacinho aqui do Pará, chuvas bem mais irregulares nessa área. Dá uma melhorada no centro-sul, no centro do Maranhão, centro do Piauí, e uma boa notícia, parece que vai ter uma chuva melhor provavelmente ao longo de janeiro, começo de fevereiro, aqui nesse miolo aqui do Nordeste, pegando o Pernambuco, Paraíba, sul do Ceará, Alagoas, Sergipe, o norte da Bahia. A região de Irecê ainda fica mais para pouca chuva. Quanto mais ao norte de Irecê, melhor. Essa parte norte da Bahia aqui dá uma melhorada ao longo do verão. Então, no Nordeste nós teremos o quê? Como a gente vem falando, a estação chuvosa vai ter chuva? Vai, mas vai ser irregular. Intervalos de chuva que podem até ser forte, com intervalos de pouca chuva, os veranicos, onde chove pouco ou quase nada. Mas pelo menos no momento, essa faixa aqui do Nordeste está indicando ser uma situação melhor em termos de volume de chuva. Mas uma grande área do Nordeste, pegando a Bahia, sul do Piauí, extremo sul do Maranhão, aqui Tocantins e também aqui essa parte do Nordeste, as chuvas são bem mais irregulares. Na temperatura, mais ou menos dentro do padrão, ficando um pouco mais quente nessas áreas aqui mais secas. No centro-sul do continente, pegando a região sul e os países vizinhos. Para amanhã, alguma chuva ainda pode ter aqui em Santa Catarina, que eu acredito que é muito mais uma circulação. Nessa parte aqui, é muito mais nuvens do que chuva nessa terça-feira. Concentrando mais aqui na região de Joinville, Serra do Mar, o litoral do Paraná, com algumas pancadas boas de chuva, o leste de São Paulo, atenção aqui na região próxima a Grande São Paulo, nessa área aqui pode ter chuva forte, nessa área aqui do Rio de Janeiro, Angra dos Reis pode ter chuva forte, é uma área muito montanhosa, muita atenção em relação a deslizamento, alagamentos. No sul de Minas, na parte do Café, também tem chuva. No interior de São Paulo, pancadas isoladas. No centro-leste e norte do Paraná, algumas pancadas isoladas de chuva. Nessas áreas de produção aqui, praticamente nada. Assim como o sul do Mato Grosso do Sul, boa parte de Santa Catarina com tempo mais seco. Essas chuvas aqui não estou botando muita fé, acho que vai ser mais nebulosidade do que chuva. E tempo seco no Rio Grande do Sul, tempo seco no Uruguai, tempo seco nas áreas de produção da Argentina, algumas pancadinhas isoladas aqui no sul da província de Buenos Aires, na região de La Pampa, e aqui no extremo
extremo norte da Argentina, na região de Salta, Catamarca, pode ter algumas pancadas isoladas. No Paraguai como um todo, está indicando aí tempo assim mais seco. Então, na região, nessa grande área aqui do Cone Sul, o tempo fica mais seco por causa do domínio do ar mais frio e seco sobre essa região. Nos próximos 4 dias, como podem ver, na região aqui da Argentina, entre a área de São Luís e Córdoba, algumas pancadas isoladas aqui no sul da província de Buenos Aires, mas de maneira geral, as principais áreas de produção da Argentina, o Uruguai, até quinta-feira continua seco. Algumas pancadas de chuva aqui na região do Paraguai, também aqui no Mato Grosso do Sul volta a chover na parte sul, pancadas isoladas, boas pancadas aqui na região de São Paulo, principalmente lá para o norte, alguma chuva também nessa área aqui do litoral, pode ter algumas pancadas fortes entre terça, quarta e quinta-feira, atenção no Rio de Janeiro e litoral norte de São Paulo e Baixada Santista. No nosso estado, essa faixa aqui tem acumulados de chuva, mas eu acredito que seja muito mais uma circulação marítima, ou seja, sol, nebulosidade, alguma chuva ou garoa de manhã cedo ou à noite, mas coisa assim fraca, isolada. É possível que muitas áreas aqui passem com pouco ou nenhuma chuva. Um pouquinho de atenção aqui na região da Serra do Mar, entre a região de Garuva, Joinville, Corupá, onde de repente pode ter alguma chuva um pouquinho mais significativa. Nas áreas de produção do Paraná, chuvas bem irregulares nessa parte oeste aqui do estado. No Paraná como um todo, pancadas isoladas, normalmente à tarde e noite, chove num canto e no outro não. No oeste de Santa Catarina, apesar de indicar algum volume de chuva, é bem provável que passe sem. E no Rio Grande do Sul também, mais nebulosidade do que chuva, nas principais áreas de produção. A anomalia para os próximos 10 dias. Toda essa faixa aqui que pega uma parte de São Paulo, centro-sul do Mato Grosso do Sul, praticamente o Paraguai inteiro, principalmente a metade sul do Paraguai, a região sul como um todo, Uruguai, as principais áreas de produção da Argentina, província de Buenos Aires, Santa Fé, aqui a região de Entre Rios, Corrientes, um pouquinho melhor na parte oeste aqui de Córdoba, alguma coisa aqui em São Luís, alguma coisa aqui em La Rioja. Toda essa região aqui pode ter uma chuva um pouquinho melhor, mas nas principais áreas de produção da Argentina, incluindo a província de Buenos Aires, pouca chuva. A mínima para amanhã, nós estamos com o domínio de uma massa de ar mais frio, vai fazer frio aqui no Uruguai, alguns pontos do Uruguai de 5 a 10 graus de mínima, aqui na campanha, região de Bagé, Livramento, essa região aqui, Pinheiro Machado, em alguns pontos aqui pode ficar entre 5 e 10, áreas de baixadas e vales, e boa parte dessa região entre 10 e 12. Aqui na Serra do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina, nossa serra, mínimas variando em média entre 8 e 13 graus. Alguns pontos aqui dos Campos de Palmas pode ficar entre 6 e 10 graus aqui na região de Palmas, aqui na região do topo da serra entre 5, 7 graus, até menos. Então vai ser um amanhecer frio nessa terça-feira. Do centro-sul do Paraná para baixo, nós vamos ter uma madrugada mais lembrando outubro do que dezembro. E, claro, também aqui na província de Buenos Aires, principalmente essa região aqui, mínimas abaixo de 10 graus. Toda a área da província de produção da Argentina, mínimas variando entre 12 e 17 graus, extremamente fresquinho para a época do ano. A máxima não sobe muito nessa faixa leste devido à nebulosidade, fica toda essa parte aqui do Paraná entre 28 e 33 graus, aqui em Santa Catarina, desde a região do Planalto Sul até o extremo oeste, de 25 a 30 graus, e em Itapiranga pode chegar de 31 a 34, Chapecó em torno de 27, 28, o Rio Grande do Sul mais fresquinho aqui nessa faixa, nessa parte aqui do Rio Grande, máximas variando entre 28 e 32 graus, boa parte da área de produção da Argentina com máximas entre 29 e 33 graus e bem mais quente toda essa faixa aqui do país argentino, dos nossos irmãos argentinos, na faixa de 35 a 40. Calor aqui na região do Chaco de 34 a 38 e aqui de 30 a 34 graus. Faz calor, mas para o padrão da época as temperaturas não são tão elevadas. Aqui a média para os próximos 10 dias. Apesar de a gente estar no auge, quase indo para o auge do verão, os próximos 10 dias até final de dezembro, as médias ficam mais ou menos abaixo do normal, em torno do normal, um outro pontinho acima, ou seja, um dezembro agradável. Aquilo que a gente falou lá, para quem acompanha a gente, lá em setembro, outubro, a gente falou que não se espantem se terem que usar casaco em pleno dezembro. É o que vai acontecer esse ano, verão.
temperaturas mais ou menos em torno da média, um pouco abaixo, um pouco acima, mas o que vai chamar atenção no verão, altos e baixos. Vai ter entradas de frio que vão chamar atenção e os picos de calor forte vão ter, mas serão mais curtos. Esse mês de dezembro não teve uma única onda de calor. Primeiro mês de verão e já passou sem onda de calor. Apenas alguns dias de calor bem abaixo do padrão. Aqui na região de Buenos Aires, da Argentina também. Córdoba, a região de Santa Fé, Entre Rios, com temperaturas de normal, abaixo do normal, mais quente aqui na província de Buenos Aires, aqui na parte oeste da Argentina. No Paraguai também está indicando um verão mais suportável, é quente, mesmo abaixo da média é quente, mas pelo menos que o normal. E na região sul do país, temperaturas mais, vamos dizer assim, mais dentro do padrão de normal para abaixo da média. Muita atenção aqui no nosso litoral, o pessoal do arroz. Entre terça, quarta, quinta, sexta e fim de semana, poderemos ter alguns valores de mínimas abaixo de 13, 14 ou até menos em áreas de lavoura de arroz. Se tiver na fase de florescimento ou começando a querer florescer, vai ter o quê? Vai ter problemas na parte da reprodução, pode até fazer com que aborte a flor. Então é uma situação muito ruim para o arroz. Aqui para o pessoal da colheita da cebola e do alho melhora, fica menos úmido, vai dar uma facilitada, vai melhorar aqui para o pessoal do Vale do Itajaí, que sofreu com aquela enxurrada. Aqui o pessoal que tem milho em andamento, aqui no sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul, essa semana vai ser excelente, noites frias, tardes quentes, tendo umidade, é o que o milho quer. Soja, feijão, o pessoal tem que ficar mais atento com a antracnose e a ferrugem, porque as temperaturas ficam mais baixas na madrugada, amanhecer. A nível de lavoura, algumas lavouras aqui de Santa Catarina, sudoeste Paraná e alguns pontos do Rio Grande do Sul podem ter mínimas até abaixo de 10, 12 graus, o que é muito ruim, facilita esse tipo de doença, então tem que ficar atento. Para quem tem horta, fruta e granjeiro também, pimentão, tomate, batata são culturas que também podem ter algum problema com doenças relacionadas a muito orvalho e temperaturas baixas durante o amanhecer. Assim como dá uma melhorada por aqui na parte da fruticultura do sul do Paraná, Santa Catarina e topo do Rio Grande do Sul. Diminui a pressão de doenças de verão, diminui a pressão da mosca da fruta, que é uma praga muito ruim. A grafolita não tem jeito, essa daí continua. Então o pessoal tem que dá um alívio e melhora a condição para tratamento. Aqui a projeção é para os próximos, vamos dizer assim, 46 dias. Como vocês podem ver, chuvas acima do normal nessa área verde. O Paraná continua com uma situação boa, provavelmente em janeiro. Começa a reduzir a chuva aqui entre o sudoeste e partes do oeste do Paraná. Já começa a reduzir bem a chuva no centro-oeste de Santa Catarina, praticamente todo o Rio Grande do Sul. Começa a avançar a diminuição da chuva aqui para o leste de Santa Catarina, litoral sul. Então, janeiro começa a marcar uma diminuição gradativa da chuva. A estiagem em Santa Catarina não acabou. E isso eu estou falando depois de ter chovido em alguns lugares 300, 400 milímetros. Tem uma pessoa enjoada ali em Vitumaçu que fica toda hora escrevendo: o Coutinho errou porque a Laninha trouxe chuvas dos últimos 15 dias, choveu 300 milímetros. Se ele acompanhasse os vídeos, ele não ia estar falando, enchendo a paciência, porque Laninha significa o quê? Chuva concentrada num período curto, com intervalos de períodos longos de chuva. Lá por fevereiro ou março, ele vai estar começando a pedir água de novo. Então essa região aqui começa a reduzir a chuva, aqui no oeste reduz mais, no sudeste Paraná, nas áreas de produção da Argentina continua problemático, com chuva muito irregular, no Uruguai, aqui no Rio Grande do Sul começa a reduzir a chuva, isso pode preocupar quando chegar o enchimento, florescimento, enchimento de grão, entre janeiro e fevereiro, soja, milho, aqui o pessoal do arroz, se não tiver uma boa quantidade de água, pode ter problema um pouquinho mais lá na frente. Então, dos 3 estados do sul, o Rio Grande do Sul começa a ter um sinal de alerta em janeiro para uma preocupação, aqui no oeste de Santa Catarina e no sudoeste Paraná. Depois, essa estiagem começa o quê? Aí subir lentamente, aí vai melhorando lá para cima. Em termos de temperatura,
Dezembro vai ficando mais ou menos do normal, um pouco abaixo, um pouco acima. Janeiro, pelo visto, vai no mesmo caminho. E, de maneira geral, teremos um verão de normal, um pouco abaixo, um pouco acima da média, com algumas entradas de frio. Vai chamar a atenção essa região aqui, que é muito quente, então aqui o verão vai ser um pouco menos sofrido. Aqui o verão vai ser mais ou menos dentro do padrão, com algumas entradas de frio. Muito parecido com o que foi o verão do ano passado, onde praticamente não teve nada de calor. Até o momento não está sinalizando nenhuma onda de calor dentro desse verão. Pelo visto, se tiver, vai ser uma e olhe lá. A Laninha continua em plena atuação aqui no Pacífico, toda essa grande área com água fria. O Atlântico continua com temperatura acima do normal aqui, preocupa essa área de água fria aqui, que vem prejudicando uma parte do Nordeste. Mas olha quando a gente coloca aqui a projeção da média dos últimos 7 dias. Há 3 rodadas, ou seja, há 3 semanas que vem esfriando gradativamente uma parte do Atlântico Sul, uma parte do Atlântico aqui em frente à região sul e continua neutro a um pouco mais frio nessa área aqui. Aqui essa área de calor vem diminuindo gradativamente. Isso aqui, o reflexo vai ser o quê? A diminuição da chuva logo aqui no sul. E aqui a projeção da Laninha para o trimestre de janeiro, fevereiro e março. Como podem ver, mantém a Laninha plenamente desenvolvida durante todo o nosso verão. E aqui o nosso Atlântico tropical também não está colaborando muito. Aqui o nosso canal. Já estamos com 16.000, quase 16.400. Então estamos com um bom crescimento. E que a gente, assim, que o pessoal se inscrevam, participem, deem sugestão no canal Peter Shaw e o Ronaldo Coutinho, aqui o nosso parceiro Veja o Mar, para quem gosta de ver aqui a serra e o litoral. Nós estamos agora com 16.361 inscritos. Agradecer muito, o crescimento do canal tem sido bastante acentuado e o pessoal que ajude assim com ideias, com perguntas, dentro do possível a gente vai respondendo. As visualizações estão muito boas, esse último deu 16.000, 10.000, 13.000, 39.000 visualizações. Então o pessoal aproveitem bem o nosso canal. E quando tiver esses avisos esdrúxulos na mídia, acompanhe. Se não tiver nada no nosso canal, ou na nossa opinião, ou não vai ter, ou nada que justifique esse alarde todo. Então quem não quer ficar apavorado desnecessariamente, acompanhe o canal do Peter e Coutinho, acompanhe as nossas redes sociais, que quando houver necessidade, principalmente em Santa Catarina, nós damos os avisos na hora certa e quando realmente precisa, para que a população não fique com medo. Então acompanhe o canal Peter e Coutinho e voltamos na quinta-feira. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.